Bom dia, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje, em todos os momentos de suas vidas. Tudo bem com você? Como você tem passado? Como você tem vivido nesses últimos dias? Como você tem se virado para fazer as coisas? Como você está caminhando junto com a sua família? Meu irmão, minha irmã, que a paz, o amor de Cristo seja sempre presente em sua vida, que você sinta esse amor, que você sinta essa alegria de viver e viver a cada dia essa esperança do Deus Todo-Poderoso que certamente se manifesta sobre a sua vida. Eu sempre estou dizendo, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Então, sabe que nesta manhã, mais uma vez, as misericórdias do nosso querido e poderoso e maravilhoso Deus se renovou sobre nossas vidas. Eu tenho a certeza de que você, nessa manhã, está sentindo a presença do Senhor, a alegria do Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa manhã de vida, por essa manhã de um ventinho frio muito bom. Eu costumo ter para mim que o vento é o sopro do Senhor, é o sopro do Deus Todo-Poderoso, sobre nós, nos dando um ar, nos dando uma brisa suave, esfriando um pouquinho. Tudo é determinado por Deus, tudo é bom, porque a palavra diz que tudo que Deus criou é bom, bom para o ser humano, porque Deus viu que era bom e é bom. E é bom você, nesta manhã, estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, estar aqui confiante, estar aqui com a sua fé perseverante, esperando em Deus uma palavra, esperando em Deus que resolva situações pela qual você está passando, pela qual você está vivendo. E não há um lugar melhor do que você estar na presença do Senhor, na presença do Deus Todo-Poderoso, seja na sua casa, seja na igreja, seja onde for, mas que você esteja na presença, que você esteja com fé, fé maravilhosa de que Deus vai fazer por você, de que Deus está aí no seu lar, está aí tocando na vida da sua família. É assim que o Senhor em Cristo Jesus age. Ele está presente, Ele vai aonde as pessoas clamam por Ele. Então que nessa manhã você clame pela sua vida, pela sua família, pela vida de pessoas que o Senhor vai colocar sobre os seus pensamentos, para que você pense nelas, para que você ore por elas, para que elas um dia se convertam, um dia tenham suas vidas transformadas, um dia possam vivenciar essa alegria, essa paz que você está vivendo, meu irmão, minha irmã. Eu louvo a Deus porque Deus é maravilhoso, Deus é glorioso e é tão bom nós vivenciarmos a presença dele. E hoje é um dia que para nós metodistas nós vivenciamos, nos lembramos da experiência do fundador da nossa denominação, John Wesley, da experiência que ele teve com o Espírito Santo de Deus. Você pode encontrar na internet toda a história dele aí. John Wesley, um fundador do metodismo. Eu quero falar somente da questão da experiência dele com o Espírito Santo. Wesley era alguém muito culto, alguém estudado, alguém formado, era doutor, sabia tudo da palavra de Deus, mas ele precisava de uma experiência com o Espírito Santo para viver uma fé avivada, para viver uma fé bem calorosa, bem aconchegante, bem determinada pelo Espírito Santo de Deus. Não só o conhecimento da palavra, a palavra eu digo que ela é a base das nossas vidas, a palavra tem poder, a palavra é Deus falando conosco, mas se você tiver um conhecimento e não tiver uma experiência com o Espírito Santo de Deus, você não consegue compreender a palavra, você não consegue fazer a obra do Senhor, porque é o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que se move sobre nós, é o Espírito Santo de Deus
que nos leva a ver coisas maravilhosas do poder dele. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a estarmos na igreja, a estarmos lendo a palavra, a estarmos orando, a estarmos louvando. Viver com o Espírito Santo de Deus é servir ao Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo de Deus, as pessoas não conseguem servir a Jesus, as pessoas não conseguem permanecer na presença de Cristo. Porque o Espírito Santo, ele nos move, ele nos tira da dependência do mundo para vivermos na dependência do Deus Todo-Poderoso. Alguns dizem que você só tem o Espírito Santo, você só consegue vivenciar o Espírito Santo sobre a sua vida se você for batizado no Espírito Santo, se você falar em línguas. Mas a palavra do Senhor não nos diz isso. A palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados, nós somos enchidos da presença do Espírito Santo de Deus. A questão do batismo, seja ele uma manifestação de línguas ou outra experiência entre você e o Senhor, isso é uma experiência entre você e o Senhor, ela é apenas mais uma parte do Espírito Santo de Deus para a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele derrama dons sobre nossas vidas. E há pessoas que falarão em línguas, as pessoas que terão visões, as pessoas que terão revelações nos sonhos, as pessoas que terão a capacidade de pregar, a capacidade de ler a palavra, entender instantaneamente e já ensinar a palavra tremendamente. Então, são diversos dons que certamente não vou falar aqui hoje. Talvez um dia eu trabalhe se assim o Senhor permitir. Mas a experiência do Espírito Santo sobre nós é nos levar, é nos fazer permanecer na presença de Cristo. A obra principal do Espírito Santo de Deus é nos fazer permanecer na obra de Cristo. Jesus vai trabalhar sobre essa questão e vai dizer que ele vai, mas que os seus discípulos não ficariam sozinhos aqui. Ele ia e mandaria o Consolador, o advogado, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, para continuar a obra de Cristo e continuar a encher vidas, a transformar vidas, a fazer vidas terem visões do reino de Deus, visões do milagre do Senhor sobre essa terra, usar essas vidas, essas pessoas, homens e mulheres ungidos, cheios da presença do Espírito de Deus, para libertar outras vidas do poder de Satanás, para pregar, para orar, para louvar, para ter essa vontade, essa determinação e levar adiante o Evangelho de Cristo. Então, para nós hoje metodistas, é uma comemoração especial, não é uma idolatria ao Wesley, não é isso. Nós só nos lembramos da experiência dele, de um homem muito culto, de um homem conhecedor da Bíblia, mas vazio do Espírito Santo de Deus. Vazio da experiência com o Espírito de Deus. E depois da experiência que ele teve na rua Aldersgate, em Londres, então ele entendeu que não é só o conhecimento da letra, mas é o conhecimento, a vivência do Senhor sobre a sua vida. Wesley entendeu então que não é só ensinar, é ensinar e viver o que está ensinando. Wesley ensinava muito bem a palavra do Senhor, mas não vivia, não conseguia entender essa chama que muitas vezes nas pregações dele comovia as pessoas, queimava as pessoas, e queimava simbolicamente a presença do Espírito Santo de Deus, e as pessoas se derramavam, as pessoas choravam, as pessoas gritavam adorando a Deus. Wesley se tinha confundido. Eu não vou pregar sobre o Wesley mesmo, só estou contando um pouquinho da história, fica tranquilo, eu não vou pregar sobre o Wesley, porque pregar sobre o Wesley é um absurdo, né? O Wesley é para se contar história, não para se pregar sobre ele. A gente prega sobre a palavra de Deus. Se tiver um pregador pregando sobre o Wesley, desconfia, tem que pregar a palavra do Senhor. Então Wesley, ele tinha um conhecimento, mas precisava ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus. É para nós hoje também. Não basta você ser uma pessoa muito culta, não basta ser uma pessoa estudada. Na igreja do Senhor, você precisa ter essa experiência com
com o Espírito Santo de Deus. Você precisa sentir o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu nunca falei em línguas, então eu não sou batizado. Meu irmão, a questão de ser batizado é uma questão que Deus trabalha para cada um de uma forma muito especial. Mas, à luz das Escrituras, todos nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos batizados no Espírito Santo de Deus. Não é porque você não falou em línguas, você não é batizado ou batizada. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser batizado no Espírito Santo de Deus. É essa a palavra. Quando em Coríntios questionaram Paulo na questão dos dons, e alguns na igreja de Corinto, alguns queriam se sobrepor a outros, porque diziam que falavam em línguas, diziam que tinham visões. Paulo falou, olha, esse dom de línguas é o menor, o maior é o amor sobrenatural de Deus na vida humana. Isso é importante. Então não pense, não se desespere, não se angustie, porque alguém questiona você de você não ter o Espírito Santo de Deus. Não aceite isso para a sua vida. Se você tem Jesus, se você compreende Jesus, então você é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar hoje, como está aí o tema, uma vida sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Uma vida sobre a direção do Espírito Santo de Deus. E a palavra, o primeiro texto para nós, a palavra de início, a palavra de Deus, a palavra poderosa, está no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Eu falo livro, mas é carta, escrito por Paulo, não é o livro mais completo, é uma carta, mas também o que importa é a palavra de Deus. Mas é a carta aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 5 e 6, numa carta que Paulo trabalha também a questão e a importância de viver pelo Espírito e não viver segundo a carne. A carne significa viver as coisas do mundo, mas viver pelo Espírito, viver aquilo que Jesus fez por você, está fazendo por você e vai continuar fazendo por você, aquilo que Jesus deixou para nós, na palavra do Deus Todo-Poderoso. Então a palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 5, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Perdão, irmãos. É vida e paz. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então eu lhe pergunto hoje, nesta manhã, como você tem vivido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Como você tem vivido? Você sente que algo transformador ocorre na sua vida? Algo diferente acontece na sua vida? Quando você está lendo a palavra, quando você está num culto, quando você está louvando, quando você está orando, você sente algo diferente? Você sente um toque especial, você sente uma revelação especial, de repente vem alguém na sua mente e você se preocupa com essa pessoa, então você consegue entender que é o Espírito de Deus tocando em você para orar por essa pessoa, entrar em contato com essa pessoa, seja como for a revelação dele para contigo. Você consegue entender isso? Porque o que Paulo está trabalhando na igreja lá de Roma é sobre o viver no Espírito Santo de Deus, na direção dele, e viver sobre a direção das coisas da carne. A carne aqui é o mundo, é os prazeres do mundo, as coisas do mundo que satisfaz essa carne pecaminosa, mas que na vida do crente ela não tem poder, porque o Espírito de Deus, selado na vida do crente, subjuga, elimina o poder do pecado na vida humana. Não quer dizer que nós não temos pecado. Nós temos, mas o pecado não tem força sobre nós. Porque na hora, instantaneamente, o Espírito de Deus nos convence que pecamos. E aí nós oramos, nós nos arrependemos em nome de Jesus e nos sentimos perdoados, nos sentimos confiantes em nossa caminhada cristã. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus sobre a vida. E Paulo está então ensinando aquela igreja que está crescendo em Roma, uma igreja avivada do Senhor, uma igreja composta de judeus se convertendo a Cristo,
uma igreja composta de gentios, pagãos, pessoas não judaicas se convertendo a Cristo. Então Paulo ensina a eles, olha, essa conversão ela é transformadora e tem que ser contínua, e ela só pode ser vivida na vida do crente quando ele está debaixo da direção do poder do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está me assistindo, e se eu estou lhe falando essa palavra de poder nesta manhã, é porque nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia, você crê nisso, você tem que crer porque é a palavra do Senhor. O Espírito de Deus está sobre você, mas pastor, eu peco. Quem não peca nessa terra? Mas nós cristãos nos arrependemos porque o Espírito de Deus nos convence desse pecado. O Espírito de Deus nos incomoda, ele vai incomodando enquanto a gente não pedir perdão. Então a gente está se pedindo perdão, quantas vezes? Infinitas vezes nessa terra, até que nós vamos para a glória do Reino de Deus, e lá não existirá mais pecado para nós. Só existirá a adoração e salvação no Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Amém? Glória a Deus. Uma vida sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Eu quero trabalhar com você nessa manhã 4 momentos em que o Espírito Santo de Deus atua em nossas vidas. 4 momentos ou 4 áreas, como você quiser. Eu vou trabalhar 4, mas a palavra do Senhor nos mostra que o Espírito de Deus trabalha em todas as áreas, nos mais diversos momentos de nossas vidas. O Espírito de Deus está trabalhando continuamente até que chegue a hora em que o Espírito de Deus então sairá dessa terra, levará o seu povo, e aí então começará aquela caminhada para o fim da humanidade, para o fim desse mundo pecaminoso, esse mundo anti-Deus, esse mundo anticristo, que rejeita Jesus e que adora o homem, que adora outras divindades. É um mundo no pecado. Mas a igreja do Senhor Jesus, e a igreja é você, é eu, é os adoradores em várias partes desse país, desse mundo, nós seremos tirados desse mundo. A palavra do Senhor diz que o anticristo, ele já está presente. A sua manifestação é vista diante do caos que o mundo está passando. Ele só não se manifesta, ele só não se coloca como pessoa, como futuro governante desse mundo, alguém que vai unificar as nações, alguém que vai eliminar as guerras, alguém que vai encontrar a cura das doenças que até hoje não foram encontradas as curas, como o câncer, por exemplo. Alguém que vai eliminar a fome, vai criar um sistema de agricultura que tirará a fome das nações, principalmente na África. Então, todos os povos sem Cristo, é lógico que também entrará alguns falsos cristãos que estão dentro de nossas igrejas hoje. Então, eles se voltarão para o anticristo, para esse governante carismático, que falará quase todas as línguas desse mundo. Então, os povos se voltando para ele então lançará o seu domínio, estabelecerá o seu governo em Jerusalém, o centro do mundo. E lá, durante 3 anos e meio, o mundo viverá uma era de paz, uma era de prosperidade, até então que depois de 3 anos e meio, como diz Daniel, um total de 7 anos finais para que a história dessa humanidade corrupta termine, determinado por Deus, nas 70 semanas de Daniel. Então, quando estiver no auge, no apogeu da modernidade, da vivência, da libertinagem, porque será uma libertinagem, então se quebrará muitos sistemas antigos, o anticristo quebrará. Eu já estou dando até a aula de anticristo aqui, meu irmão, mas não é isso, é do Espírito de Deus. Estou dizendo que isso é uma obra da carne. Então, depois de 3 anos e meio, ele romperá a aliança que ele fez com os judeus, para que os judeus fizessem aliança com os árabes, e depois de romper essa aliança com os judeus, ele provocará uma guerra para exterminar os judeus. E aí começará, então, 3 anos e meio de muito sofrimento, de guerras,
Os judeus vão resistir até onde? Porque Deus irá interferir na história. Nesse tempo, as igrejas serão somente pedras, massa, madeiras, porque os verdadeiros cristãos já teriam sido arrebatados. Por que eu falei um pouco do anticristo? Porque se ele não se manifestou hoje, é porque o Espírito de Deus não o permite manifestar-se. Paulo diz que o anticristo, acho que é 1º ou 2º Timóteo, leu as duas cartas. Paulo diz que a manifestação dele não acontece porque aquele que ainda está na igreja o detém, aquele que está presente o detém. E nós sabemos que o que detém o poder do maligno é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo Todo-Poderoso. Esse mesmo Espírito está em nós, esse mesmo Espírito está convencendo as pessoas de que só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Convenceu você em um momento da sua vida, convenceu a mim em 1996. Então, é o Espírito Santo de Deus. Então, como eu li na carta aos Romanos, então Paulo está dizendo, se vocês estão se inclinando para a carne, vocês vão viver as coisas da carne. Mas se vocês estão vivendo segundo o Espírito, vocês vão viver segundo o Espírito, porque os dois são opostos entre si. Você pode ler depois todo esse capítulo de Romanos. Então, volto a dizer, vou trabalhar agora 4 áreas em que o Espírito de Deus atua em nossas vidas. Na primeira área de nossas vidas está no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 38 e 39. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 38 e 39. Anote e leia na sua casa. E leia, você está em casa, leia posteriormente. Diz assim a palavra do Senhor, uma palavra poderosa, maravilhosa. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aleluia! Glória a Deus! A primeira área, a primeira atuação, o agir do Espírito de Deus sobre nós, meu irmão, minha irmã, é nos convencer da salvação em Cristo Jesus. Jesus está dizendo, quem crê em mim, como está nas Escrituras, que são as do Antigo Testamento, que apontavam para a vida do Messias Cristo, nosso Senhor, do seu interior fluirão rios de água vivas. Que águas vivas são essas? A água, meu irmão, minha irmã, na Bíblia, ela é também um símbolo do Espírito Santo de Deus. Quem crê em Jesus, o Espírito Santo de Deus vai fluir na sua vida. Então isso quebra esse mover religioso errôneo que diz que só tem o Espírito de Deus quem fala em línguas. Isso cai por terra porque Jesus está falando. Quem crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Que rios são esses? O que nos faz viver? Viver para com Deus, ter uma vida diferenciada das pessoas que estão nesse mundo maligno. É o Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã. Se você crê em Jesus, então o Espírito de Deus está sobre você. Ele te convence que só Jesus é quem salva. Ele te convence que é só Jesus que perdoa o pecado. Ele te convence que só Jesus é que dá a verdadeira vida que precisamos nessa terra. Se há uma atuação do Espírito Santo de Deus, é nos convencendo da salvação em Cristo. E essa salvação em Cristo, o Espírito de Deus também nos move para falarmos para alguém, para anunciarmos, para que as pessoas sejam salvas também. Mas como as pessoas serão salvas se não há quem fale? E eu creio, meu irmão, minha irmã, que nesta manhã o Espírito de Deus está quebrando a sua vida, quebrando esse coração duro, mudando o seu pensamento, para que você entenda que você está salvo em Cristo, para que você entenda que a salvação deve ser anunciada em Cristo Jesus para as pessoas que estão morrendo nesse mundo. Amém. Glória a Deus. A primeira atuação do Espírito de Deus é nos convencer, é fazer permanecer em nós de que só Jesus é quem salva. Não há outro caminho, não há outra religiosidade,
Não há outro conhecimento que não seja do Senhor Jesus presente nas Escrituras. Se as pessoas vierem com fantasias religiosas, meu irmão, minha irmã, sobre você, que você tem que pensar no candelabro, que você tem que pensar na Arca da Aliança, esses símbolos da antiga aliança que se aperfeiçoarem em Jesus, você tem que rejeitar isso para a sua vida. Se você acha que a Arca da Aliança representa algo para você, então você não sabe nada da palavra do Senhor, você não sabe nada da experiência com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, se você acha e sempre achou que ele está presente na sua vida, você não vai dar nenhuma asa para a Arca da Aliança, você vai dar uma atenção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fala de Jesus. Jesus é o Senhor de nossas vidas. A Arca da Aliança foi uma experiência dos judeus no deserto, nos dias dos reis, e depois da tomada de Nabucodonosor, depois de Jerusalém ser tomado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586 a arca desapareceu. E se ela desapareceu, porque ela não tem importância. Se você pegar a fala de Jesus, Jesus não dá importância a ela, porque Jesus é superior a ela. E eu estou dizendo isso porque isso tem sido uma heresia na vida das igrejas, na vida da minha denominação, tem sido uma heresia, porque Jesus é o Senhor, é Jesus que importa. Quando você chegar na igreja, a Bíblia tem que estar no centro, meu irmão, minha irmã. Não é uma arca, não é um candelabro, não é uma figura de leão. Um dia eu falo isso aqui também. Mas é a palavra de Deus, por quê? Porque Jesus acabou de dizer. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 7, ele se dirigiu a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, para lembrar os dias que o povo viveu no deserto e os dias que Deus o sustentou aquele povo no deserto. Os judeus têm essas festas, tem até hoje. Jesus então ele vai até Jerusalém como judeu observar essa festa, porém, Jesus é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Ele vai lá porque há uma oportunidade de aglomeração de pessoas para a festa, vindo de todas as partes de Israel até fora, dentro do Império Romano. Jesus então ele começa a falar dele, a falar de que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele fala justamente os versículos que acabei de ler para você, do capítulo 7 do Evangelho de João, os versos 38 e 39, que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam que nele crescem. É tremenda essa palavra. Então eu lhe pergunto, você tem sentido a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? O Espírito Santo de Deus é ativo na sua vida. Ele é ativo na vida de todo aquele que crê em Cristo e de todo aquele que tem Jesus verdadeiramente na sua vida. O Espírito de Deus é sempre ativo, meu irmão, minha irmã. Mas você tem entendido, você tem sentido a presença do Espírito Santo de Deus? Ou você está se importando com as coisas exteriores? Ou você vai na igreja e você fica admirando o pastor, você fica admirando a Arca da Aliança, um candelabro, uma figura de aliança, as coisas, símbolos de uma aliança que já foi superada por Cristo. Porque Jesus acabou de dizer, quem crê nele, da sua vida fluirão rios de água viva. O Espírito de Deus é presente. Então, que em nome de Jesus, você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, se acerte com Deus e viva uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Pastor, o que é viver experiência com o Espírito Santo de Deus? É esse momento que você está tendo. É o momento em que você louva. É o momento em que você está no seu quarto, de repente você está adorando, de repente você está orando. É uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque por você mesmo, você não faz nada disso. Nossa natureza ela é pecaminosa. Nossa natureza é rebelde contra Deus. Tanto é que nós somos expulsos do paraíso, nas figuras de Adão e Eva. Mas Cristo veio nos salvar, Cristo veio nos buscar, Cristo viveu, morreu, ressuscitou e vivo está por nós. E se nós estamos aqui para adorá-lo, é porque o Espírito de Deus está sobre nós, está sobre minha vida, está sobre sua vida, meu irmão, minha irmã. Sinta a presença do Espírito de Deus. Pare de adorar coisas que não são
da presença do Senhor, não são do Deus Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Então, na festa dos tabernáculos, Jesus foi lá e pregou e falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E muitas pessoas se converteram a Cristo. A verdade é que ele foi perseguido e teve que sair novamente de Jerusalém. Mas Jesus está na obra, Jesus está fazendo a missão. E ele diz, quem crê nele terá a presença do Espírito Santo de Deus. Para os judeus, o Espírito Santo de Deus é só uma força impulsionadora de Deus para o ser humano. Mas para nós, é Deus se fazendo presente em nós. E o Espírito de Deus sobre nós não nos faz ser Deus, não nos faz ser melhor que ninguém, só nos faz ser um servo, um discípulo de Cristo, para continuarmos a obra dele e anunciarmos que só ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Segunda área de atuação do Espírito Santo de Deus, quero trabalhar com você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, está no livro de Romanos, capítulo 8, você volta para lá novamente. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Eu disse que o capítulo 8 fala sobre a questão do Espírito Santo de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Segunda atuação do Espírito Santo de Deus é que ele nos faz sermos fortes em momentos de fraqueza da vida. O Espírito de Deus nos fortalece em momentos de fraqueza. Momentos de fraqueza, na palavra do Senhor, não é só um momento que talvez você esteja passando por causa dessa quarentena, de desespero, tristeza, amargura. Tenho falado aqui, se apega com Cristo. Fraqueza na Bíblia se refere em você cair na tentação do mundo, esse mundo governado por Satanás, ainda que Deus é soberano e pode intervir e vai intervir em todos os momentos desse reino maldito para salvar vidas, para manifestar o poder dele em várias áreas da vida humana. Mas a fraqueza significa em que você vai sendo tentado e vai sendo assimilado por esse sistema maligno. E quando você sente a presença do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, ele te fortalece, ele te traz a viver a plenitude da graça de Deus, a plenitude do amor de Cristo. O Espírito de Deus, ele atua em nossas vidas quando nós nos encontramos fracos. Essa é uma atuação do Espírito de Deus. E se você não foi para o mundo, é porque o Espírito de Deus, ele é atuante na sua vida, meu irmão, minha irmã. Podemos resistir ao Espírito de Deus? Podemos. A história mostra que Judas resistiu ao Espírito de Deus e negou Jesus e se perdeu. A história mostra que Salomão, um grande sábio, cheio do Espírito de Deus, no final de sua vida renegou o Espírito de Deus e se perdeu. A história mostra que Paulo teve alguns que caminharam com ele, como Himeneu, Alexandre, que resistiram ao Espírito de Deus e se perderam. Por quê? Porque caíram na cilada do diabo, que os seduziu dessas coisas desse mundo maligno. Ser fraco na Bíblia não é só uma questão física, mas é uma questão espiritual. E Paulo está dizendo aqui que o Espírito de Deus nos ajuda em nossa fraqueza, porque por nós não conseguimos. Por nós não conseguimos. Mas o Espírito de Deus, ele nos fortalece a tal ponto que nós nos tornamos fortes, ainda que pareça que estamos fracos. Mas nós somos fortes. Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa forte em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Há pessoas que não gostam quando eu falo dessa palavra, porque elas dizem que é uma palavra expressa um positivismo que não é real na vida das pessoas hoje. Que as pessoas estão sofrendo, que nós temos que chorar com o que choram. As pessoas que falam isso, e muitos deles pregadores, não conhecem a ação
poderosa do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo a palavra, nos ajuda em nossa fraqueza. Temos emoções, ficamos tristes, amargurados, desesperados, como muitos estão nessa quarentena, porém, nós não nos perdemos, porém, não desanimamos ao ponto de desistir da vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele é atuante em nós, nos fortalecendo diante da fraqueza. Amém? Que em nome de Jesus você cita isso. Que em nome de Jesus você deixe o Senhor renovar suas forças. Que em nome de Jesus você creia em Cristo. Você leia essa palavra, porque quanto mais você lê a palavra, mais você vai ver Deus falando com você, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Amém? Também diz nesse versículo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, minha irmã, a oração é uma atitude humana. O Espírito de Deus não tem o porquê de orar. Mas Paulo diz que quando nós, em nossas fraquezas, não sabemos orar, o Espírito de Deus então intercede por nós. O Espírito Santo de Deus então nos move a orar. A palavra interceder não tem um significado somente de que eu intercedo, eu ajo por alguém, pelo meu próximo. Mas tem o sentido de que me mover, o interceder é me mover a um passo, a uma ação, a uma atitude. No âmbito religioso, é nos mover pelo Espírito de Deus, que nos fortalece, que nos capacita e que nos move a orar. Quando você achar que não consegue orar, saiba que o Espírito de Deus vai se mover sobre você, para que você ore, ainda que seja em pensamento, ainda que seja no momento que você vai dormir, mas o Espírito de Deus vai estar sempre se movendo sobre você. E aí diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis, algo que nós não compreendemos, mas sabemos que o Espírito de Deus está nos movendo para orar, para adorar o Senhor Espírito em verdade. Lembre-se, a oração é uma atitude, é uma ação humana. A oração é uma ação humana, uma atitude humana. Mas o Espírito de Deus, ele age sobre nós para aprendermos a orar em momentos que achamos que não conseguimos orar. Então, nunca diga, eu já tenho falado isso aqui, que você não consegue orar. Pastor, eu não consigo falar palavras, consigo expressar as minhas emoções. Fique em paz. Deixe o Espírito de Deus te guiar. Se você só sabe dar um glória a Deus, dê um glória a Deus. Isso é oração. A oração é em todos os momentos. Pensou sobre Deus, pensou sobre Jesus, é a oração, meu irmão, minha irmã. A oração é a capacidade do ser humano de falar com o divino. Para nós, cristãos evangélicos, é falar com o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. É falar com o nosso Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É falar com o Espírito Santo de Deus, que é selado sobre nós para nos mover na adoração ao Deus eterno, ao Deus que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Isso é oração. Paulo está dizendo que nas nossas fraquezas o Espírito de Deus nos fortalece. E que no momento que achamos que não conseguimos orar, o Espírito de Deus intercede por nós. Ele nos se move sobre nós e nos leva a orar, nos leva a adorá-lo. Aleluia! Glória a Deus! Terceira atuação do Espírito de Deus sobre nossas vidas. E aí eu vou trabalhar na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19. Gálatas capítulo 5 é um texto conhecido dos irmãos, é sempre lido na igreja e é muito bonito, deve ser sempre ensinado. E você, meu irmão, minha irmã, tem que ler sempre Carta aos Gálatas capítulo 5, porque lá diz, e Paulo trabalha claramente, as coisas malignas da carne e as coisas abençoadas do Espírito de Deus para a vida humana. A terceira atuação do Espírito Santo de Deus está na carta aos Gálatas, capítulo 5, dos versículos 19 ao 21. Gálatas, capítulo 5, dos versos 19 ao 21. E diz assim: porque as obras da carne são manifestas,
as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não serão salvos. A terceira atuação do Espírito de Deus sobre nossas vidas é nos mostrar as obras de uma vida pecaminosa. Obras da carne são obras de uma vida pecaminosa, de uma pessoa que vive no pecado, que vive nas coisas desse mundo maligno, que não abre mão das coisas desse mundo maligno, que não abre mão da sua vida profissional. Não estou dizendo para você ficar desempregado, mas tem pessoas que idolatram o trabalho e querem trabalhar de segunda a segunda. Pessoas que não abrem mão de todo ano comprar um carro, porque precisa ter um carro novo, precisa mostrar para todo mundo que pode comprar um carro novo. Pessoas que não abrem mão de gastar o dinheiro todos os dias num bar, numa balada, num boteco, seja que for, mas não gasta com a família. Com a família nunca dá para fazer nada, mas para ele satisfazer os desejos da carne, isso é muito forte, isso é válido. Essas são as obras de uma vida pecaminosa, de uma vida sem Cristo, de uma vida fadado ao inferno. Quem acredita no inferno, como está na palavra do Senhor, lugar de tormento dos ímpios, daqueles que rejeitaram Jesus, caminho, a verdade, a vida e ponto final, não se discute, esses estão no inferno. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, se você não acredita em inferno, não tem nem por que você está me assistindo, mas se você acredita porque é a palavra de Deus, então saiba que aqueles que praticam as obras da carne, as obras de uma vida pecaminosa, que são obras da carne, eu uso a palavra vida pecaminosa, Paulo está dizendo, não herdarão o reino de Deus. Paulo, um homem de Deus, um homem movido pelo Espírito de Deus, teve uma sabedoria incomum, uma sabedoria muito além de sua época. Deus revelou coisas profundas do reino de Deus, do reino do Senhor para a vida de Paulo. Paulo então pregou em várias partes do mundo conhecido na época, o mundo civilizado, que é o Império Romano, você pode ver no mapa aí depois na internet. Paulo pregou em grego, pregou em hebraico e pregou em latim, que era o idioma fluente no Império Romano. Mas o idioma do comércio, como o inglês é hoje no mundo, era o grego. Então Paulo pregou e ensinou a palavra do Senhor, porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa que vive as coisas desse mundo não herdará o reino de Deus, não será salvo. Ponto final. Acabou. Ponto final. Mas pastor, a pessoa era muito boa, a pessoa dava muita cesta básica, ela fazia muita visitação. Ah, pastor, ela tinha umas palavras muito doces, ela fazia aquele bolo da tarde. Ah, pastor, uma senhorinha tão boa. Ela aceitou Jesus? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ah, ela nunca quis saber de Jesus. Oh, palavra de Deus. Talvez você que está me assistindo fale, ah, pastor Daniel é muito radical, meu irmão. Se você pensou isso, tá cheio de pastores que pregam um amor mundano aí. Pastores que abrem o amor de Deus para todo mundo. Deus aceita todo mundo. Mentira do diabo. Deus aceita aquele que vem até ele e se arrepende dos seus pecados em Cristo. Bíblia, palavra do Senhor. Esse amor que está sendo pregado, e muitos deles na igreja, são obras da carne. Que é mentira do diabo. Deus é amor, mas é justiça. Com o nosso Jesus não se brinca. Jesus não falaria que ele é o caminho, a verdade e a vida à toa, não. Ele deixou bem claro, por quê? Porque a tendência do ser humano é seguir
as divindades, no âmbito religioso eu estou falando, é seguir as divindades que lhe agrada. É seguir as divindades que satisfaz a sua carne. Então Jesus, sabendo disso, que Jesus é Deus, ele fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ponto final. Paulo escreve aos Gálatas, os cristãos Gálatas viviam numa região da Ásia, hoje Turquia. A Galácia era uma região, meu irmão, minha irmã, e lá havia muitas cidades. Cidades no norte, cidades no sul dessa região da Galácia, que ficava bem próximo ao mar Mediterrâneo. Você pode olhar no mapa depois, para quem tem Bíblia de estudo, tem lá as viagens missionárias de Paulo. Só não me lembro qual viagem foi. E é até bom que eu não me lembro, para que você estude e busque mesmo o conhecimento. Glória a Deus! Então Paulo, nessa primeira lista, ele fala da questão das obras da carne. E nessa manhã o Espírito de Deus nos mostra as obras de uma vida pecaminosa. Dos versículos 19 a 21, eu vou dividir em 4 categorias, e que esses versículos foram falados. Paulo falou deles, daquilo que o ser humano vive, e isso é uma realidade hoje, mas há uma riqueza nesses 3 versículos, e eu vou dividi-los em 4 categorias, que são os pecados sexuais, os pecados religiosos, os pecados entre pessoas e os pecados por conduta própria. O primeiro, pecados sexuais, adultério, fornicação, impureza e lascívia. Então Paulo diz que aqueles que vivem pelos prazeres sexuais de adultério têm mais de um parceiro ou uma parceira. Num casamento é homem e mulher, ponto final. O que vier disso é coisa do maligno, ponto final. Quero nem saber do que estão falando por aí. Isso é coisa do diabo, eu não aceito. E eu sei que você, em nome de Jesus, não aceita. Então, se um casal, homem e mulher, estabelecido por Deus, se eles realmente consagraram para o Senhor, então não pode haver um terceiro. Se há adultério é uma obra da carne, uma obra de uma vida pecaminosa e não vai herdar o reino de Deus. Palavra do Senhor. Lida aqui, palavra de Deus Todo-Poderoso. Fornicação. Fornicação é um desejo desesperado por sexo. Isso também não vai para o reino de Deus. A lascívia é muito parecido também com um desejo desenfreado, meu irmão. Meu impureza é uma vida promíscua. Todos na questão sexuais são uma vida promíscua, uma vida depravada sexualmente. Deus estabeleceu homem e mulher e os dois deixam seus pais, suas mães e os dois unem numa só carne. Meu irmão, minha irmã, a sua vida, marido, a sua vida, o seu corpo, marido, é para sua esposa. Esposa, a sua vida, o seu corpo é para o seu marido. E ponto final. Ninguém mais deve ver qualquer outra coisa, não. Porque se isso acontecer, você fica postando foto aí no Facebook, tirando foto do seu corpo, tirando foto da sua roupa nova. Isso é uma exposição sexual. Você não acredita em mim? Então é melhor você ler a ciência na área da psicologia, na área das ciências humanas. Você vai entender a questão que quando o ser humano se expõe, ele se expõe para ser visto, para ser apreciado. Isso é obra da carne. Isso é adultério para quem é casado, para quem é cristão. Se você acha que não, então sinto muito, você não aprendeu nada da palavra do Senhor. Você quer bater foto, quer ficar bonito, ou você quer ficar bonito, bem arrumado, que você, meu irmão, fique para sua esposa, que você, minha irmã, fique para o seu marido. Se você não fizer isso, você está em adultério, você está em lascívia, você está numa vida depravada, está em fornicação. E a palavra diz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não podem estar vivendo sobre o Espírito Santo de Deus. Porque se você vive sobre o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar dentro da sua alma,
na sua mente, vai lhe dizer: não faça isso, porque isso é contra o Senhor, isso é contra a palavra do Senhor. Amém? Você compreende isso? Uma vida sob a direção do Espírito Santo de Deus é uma vida que não satisfaz os desejos da carne. Uma vida sob a direção do Espírito Santo de Deus é uma vida que não vive as obras da carne. E se você ainda vive, é melhor você rever a sua fé com Jesus. Deixa Jesus te transformar. Deixa Jesus mudar a sua vida. Ai, pastor, eu conquistei tudo isso. Você conquistou os seus bens honestamente? Ou foi desonestamente? Ou você deu um golpe na empresa? Ou você desviou um dinheiro da empresa? Seja como for. E você conquistou aquela casa que você queria na praia. Você acha que isso é honesto? Meu irmão, isso não é honesto. Está dentro da palavra do Senhor. Inimizades, iras. E eu vou trabalhar aqui a segunda categoria. Perdão, irmãos. A segunda categoria dentro das obras da carne são pecados religiosos. O primeiro, pecado sexual. O segundo, pecado religioso. Que Paulo então separou aí em Gálatas capítulo 5, versos 19 e 21. Pecados religiosos. Idolatria, feitiçaria. Talvez sua tradução esteja diferente. Mas idolatria e feitiçaria. Idolatria não é só divindades, mas é qualquer coisa que tire Cristo do seu coração. Você está idolatrando o seu celular. O celular que você comprou, vem importado, sei lá da onde, Estados Unidos. Você está se gloriando. Você brigou com o seu filho por causa do celular. Você xingou sua esposa porque ele estava com o celular. Meu irmão, isso é idolatria. Isso não é de alguém que tem uma vida sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Você anda brigando com seu filho porque ele quebrou aquele prato tão bonito que você tem desde quando você era criança, ganhou da sua bisavó. Você está brigando com seu esposo porque ele queimou, seja lá o que for, alguma coisa do seu enxoval. Do seu enxoval não, do seu chá de cozinha. Alguma coisa que você guarda, você ganhou no seu casamento. Pare com isso. Essas coisas vão passar, essas coisas não vão com a gente para o reino de Deus. Sabe o que é importante? É você viver em paz na sua casa. Viver em paz com o seu cônjuge, com seus filhos. Viverem de um modo em que Cristo está agindo, que vocês estão sentindo a presença do Senhor. Uma vida sob a direção do Espírito Santo de Deus. Não tem a idolatria na sua vida. E Paulo diz mais sobre pecados religiosos. Feitiçaria é você usar a religiosidade para atacar alguém. Sabemos que feitiçaria hoje se trabalha essas coisas malignas de outras religiosidades usadas para prejudicar alguém. Mas também a feitiçaria é você usar a religiosidade para prejudicar alguém. Meu irmão, minha irmã, se você um dia viveu isso, eu creio que em nome de Jesus você se arrependeu. E Jesus te lavou desse pecado, amém, aleluia, glória a Deus. Uma vida sobre o Espírito Santo de Deus, não vive sobre as obras da carne. Ainda nos versículos 19 e 21 de Gálatas capítulo 5, a terceira categoria que encontramos nesses 3 versículos é pecado entre pessoas. E aí Paulo vai enumerar inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas e homicídios. É aquela questão do relacionamento. Como se tem dado o exemplo de Cristo para o seu próximo? Inimizade, porfias é discussão, emulação é contenda, disputa, ira, peleja, brigas, dissensões, heresias. Você blasfemou o nome do Senhor para o seu próximo, ainda que isso também possa ser encaixado na área religiosa. Mas a heresia é você quebrar seu código de ética, seu código moral e se tornar um depravado. Invejas, homicídios, essas coisas têm feito parte de você. Jesus verdadeiramente transformou a sua vida, porque alguém que vive sob a direção do Espírito Santo de Deus
essas emoções, essas atitudes, elas estão subjugadas. Paulo trabalha em Efésios capítulo 5, em que quando nós irarmos, a gente deve eliminar a ira sobre nós naquele dia. E Paulo diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Por quê? Porque no dia seguinte a ira, aquela raiva constante vai virar ódio. O ódio gera uma resposta física e verbal, principalmente física. Meu irmão, minha irmã, se você está debaixo da graça de Cristo, essas emoções não te dominam. Elas vêm e desaparecem no poder glorioso do Espírito Santo de Deus sobre sua vida. O Espírito Santo de Deus sobre a sua vida vai te levar a vivenciar uma graça, uma experiência com Ele tremendo, que essas emoções não vão te dominar. Você pode ficar irado, mas você não vai pecar. Você pode ficar desanimado com alguém, magoado com alguém, mas você não vai revidar. Por quê? Porque está na mão do Senhor. Se alguém te faz mal, está na mão do Senhor. Pastor, e se alguém então coloca a minha vida em risco? Como é que eu faço? Creia no poder de Deus. E se você tiver que tomar uma atitude para defender a sua vida e das pessoas que você ama, seja sábio nessa atitude. Mas lembre-se, deixe o Espírito Santo de Deus te guiar, meu irmão, minha irmã. A defesa é uma bênção de Deus para nós. Nós, como cristãos, somos da paz e do amor, mas não somos covardes e não somos bobos ao ponto de alguém pisar sobre nós. Mas nós não vivemos por essas emoções, mas nós vivemos debaixo da força e do poder do Espírito Santo de Deus, que nos mostra nos momentos certos em que devemos nos defender. Amém? Você crê nisso? Isso é uma vida debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Quarta categoria que Paulo coloca para os crentes de Gálatas e para nós nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Pecados por falta de moderação, bebedices e glutonarias. Falta de moderação. Essa é algo que muitos crentes não querem se livrar disso. Muitos crentes não abrem mão daquilo que ele julga que é tão bom e que na visão dele não está contra a palavra do Senhor. Paulo enumera bebedice e glutonarias. Ou seja, glutonaria é você comer desenfreadamente. E comer significa só pense em você. Paulo diz então que a questão do alimento é um bem para você e um bem para o seu próximo. A glutonaria deve ser eliminada. Você deve comer sabiamente, mas deve pensar no seu próximo para que ele tenha um alimento como você tem. Isso no âmbito familiar, no âmbito de relacionamentos, daquilo que você vive na sua vida. A questão de bebedice. Essa é uma crise na vida dos cristãos, meu irmão, minha irmã. Tem crente que não abre mão de beber. Olha, é uma experiência sua com Deus. A palavra condena isso, está aqui. Você não precisa dizer a invenção do pastor Daniel, não. A palavra do Senhor que diz. Quem tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Pastor, mas e aquele que é viciado? Que ele lute para ser liberto em nome de Jesus. Busque ajuda na medicina dos homens e busque principalmente a ajuda do poder de Deus para que em nome de Jesus seja liberto. Eu poderia falar aqui a manhã inteira de bebida, mas não vou falar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você bebe, se você que bebe, bebe para quem? Para você ou para alguém? Você nasceu bebendo? Não. Então alguém te influenciou. Influenciou isso? Você se deixou levar por isso? Onde está a sua capacidade mental de discernir as coisas e reter aquilo que é bom? É verdade que se alguém chegar na sua casa e dizer para você comer pedra, você vai comer? Se alguém dizer para você comer mato, porque o mato te faz não pegar o coronavírus, você vai comer esse mato? Você é aquela pessoa que se deixa levar por qualquer vozes que chegam até você? Meu irmão, minha irmã, cresça! Cresça em Cristo. Se você tem Jesus na sua vida, cresça em Cristo. Se não, é melhor você
seguir esse caminho mundano, porque é inadmissível um homem, uma mulher, uma família de Cristo se deixar levar por essas coisas, e uma delas é a bebida. É alguém dizer, não, pastor, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas a palavra diz que não entra no reino de Deus. Como não tem nada a ver? Você precisa de bebida? Ah, mas alguns defendem, mas a cerveja é diurético. Você não precisa da cerveja para ser diurético, você pode tomar outros sucos, você pode comer frutas. Você não precisa dessas coisas impostas pelo mundo para destruir a sua vida. Porque amanhã, quando você ficar doente, a empresa que fabricou essa cerveja, estou falando da cerveja, ela não quer nem saber de você, nem sabe que você existe. Para ela, você só gerou riqueza para ela. Talvez você não aceite o que eu estou falando, problema seu. Isso é entre você, viva a sua vida. Mas nós metodistas não bebemos. A bebida não faz parte da nossa vida. Pastor, eu gosto de tomar vinho, não precisamos do vinho. Você toma um suco de uva concentrado. Para que o vinho se o vinho tem álcool? Isso eu estou falando para quem é metodista. Se você não é metodista, você está sabendo como é que nós vivemos. É inadmissível e eu não aceito na minha igreja metodista Suzano que um líder seja bebum, que um líder beba essas coisas. Bebum é que consome bebidas alcoólicas. Eu não aceito isso e não vou aceitar, porque a palavra de Deus e doutrina metodista. Paulo enumerou 4 categorias de pessoas que vivem pelas obras da carne. São os pecados sexuais, os pecados religiosos, os pecados entre pessoas e o pecado por falta de moderação, de conduta de vida. Isso está descrito em Gálatas 5, versos 19 e 21, em que o Espírito Santo de Deus atua sobre nós para nos mostrar que as obras da carne são as obras de uma vida pecaminosa, e uma vida pecaminosa não herdará o reino de Deus. Essa é uma atuação que o Espírito Santo trabalha sobre nós. 4ª e última área de atuação do Espírito Santo de Deus que eu quero trabalhar com você nessa manhã. E aí vem os versos 22 e 25 que todo mundo gosta de ler, que é o fruto do Espírito Santo de Deus na vida humana. A partir do versículo 22, em Gálatas capítulo 5, carta de Paulo aos Gálatas, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Amém. Aleluia, glória a Deus. 4ª atuação do Espírito Santo de Deus sobre nós. Ele nos concede uma vida cheia de unção, uma vida cheia de bênção, uma vida transformada, restaurada em Cristo Jesus para o Senhor. Também nessa lista, dos versos 22 ao 25, eu separei ela em 3 categorias. E a primeira delas fala sobre o amor, a alegria e paz. Esses 3 sentimentos, elas têm a ver com a nossa vida espiritual. O Espírito Santo de Deus, ele nos concede uma vida cheia de unção, cheia de bênção no amor dele. E o amor que o Espírito de Deus crava sobre nós, meu irmão, minha irmã, é um amor que não depende do exterior. Você vai amar a pessoa independente se ela te deu alguma coisa ou não. Você vai amar a pessoa mesmo quando ela lhe fez algo ruim, você vai amá-la. Você não vai desejar mal, porque a sua vida está sob a direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O verdadeiro amor não se baseia nas coisas externas que nos rodeiam, mas o verdadeiro amor, ele flui de dentro. E se flui de dentro, não é uma qualidade nossa, mas é uma ação gloriosa do Espírito Santo de Deus sobre nós. Se você vive esse amor, então o Espírito Santo de Deus está sobre você, meu irmão, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. A paz. Que paz maravilhosa é essa?
A paz é algo de Cristo que nos move em direção a Ele. Uma vida de paz é uma vida abençoada, e uma vida abençoada é uma vida de paz. Mas, pastor, os dias de hoje tentam tirar nossa paz? Tentam, mas não tiram. As circunstâncias da vida tentam tirar nossa paz, mas não tiram. Por quê? Porque nós estamos em paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu falei um pouco antes, nos versos 19 ao 21, nós podemos ficar irados, nós podemos ficar com raiva, nós queremos socar alguém. Mas o amor de Cristo, a paz de Cristo, ela vai fluir em nós, porque o Espírito de Deus está ativo sobre nós. As pessoas que não têm Cristo, e obviamente não têm o Espírito de Deus para lembrá-las do amor de Cristo, vão fazer o mal, vão se vingar, vão fazer de tudo para prejudicar a vida do próximo. Mas nós que estamos embaixo do poder do Espírito de Deus, nós vivenciamos a verdadeira paz, que não depende de coisas externas também. Ela flui do nosso interior, aleluia. E Paulo também diz sobre a alegria. O que é a alegria? Também é algo que flui de dentro, meu irmão, minha irmã, porque é uma ação gloriosa do Espírito de Deus sobre nós. Nós ficamos tristes, ficamos amargurados, ficamos desesperados. Essas emoções que, como se diz no linguajar popular, nos deixa baixo, cabisbaixo, abatido, podemos ficar. Mas a alegria do Senhor, ela não some. O Espírito de Deus vai nos enchendo de alegria, vai nos enchendo de motivação, vai nos enchendo da vida, que quando a gente para pensar, fala, opa, eu vou continuar a vida, vou continuar caminhando, porque a minha vida é uma vida no coração, uma vida segundo o coração de Deus. E se a sua vida é segundo o coração de Deus, se você é cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, ainda que essas emoções estejam influindo na sua vida, te deixando abatido, saiba que o Espírito Santo de Deus vai te motivar, vai te encher de alegria, de paz e de amor, para que você possa se levantar da atual situação que se encontra e vencer essa dificuldade, e vencer as coisas ruins da vida, e acreditar que Jesus é contigo aonde quer que você ande, aleluia, e glória a Deus. A segunda categoria que nós encontramos, a primeira, amor, paz e alegria, amor, alegria e paz, é uma ação do Espírito de Deus na vida do convertido. Só quem está convertido, aceitou Jesus, tem sua vida transformada por Jesus, entende o verdadeiro amor, a verdadeira paz e a verdadeira alegria. A segunda categoria que encontramos nos versos 22 e 25 de Gálatas 5, na ação do Espírito de Deus sobre a vida do crente, numa vida cheia de unção, de bênçãos, é com relação ao próximo. E aí Paulo fala da paciência, da amabilidade e da bondade. Talvez sua tradução seja benignidade, alguma coisa assim, não tem problema. Então Paulo fala que quando nós somos cheios do Espírito de Deus, o fruto que geramos, que é o fruto do Espírito, ele nos leva a mostrar para o nosso próximo que realmente nossa vida é transformada. Então nós somos pacientes, nós somos amáveis, nós somos bondosos, nós queremos o bem para o nosso próximo. E isso é uma vida transformada, amém? Uma vida transformada quer o bem para o seu próximo. Isso deveria ser uma constante na vida entre famílias que aceitaram Jesus. Isso deveria ser uma constante na vida da igreja. Infelizmente, essas coisas não são uma constante. Elas existem, mas não são uma constante. Dentro da família, há uma disputa de poder, disputa de vaidades, e não há a paciência, a amabilidade e a bondade. Numa vida de igreja, a disputa de poder, disputa de vaidade, disputa de poder espiritual, mas não há uma paciência, não há uma amabilidade, nem uma bondade. Aquele que está com a sua vida sob a direção do Espírito Santo de Deus vai ser paciente, vai ser amável e vai ser bondade. Vai viver em bondade, vai distribuir bondade para a honra e glória do Senhor em nome de Jesus. Terceira categoria que está presente no fruto do Espírito sobre a vida humana é na conduta pessoal. Então Paulo aí fala da fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Aquele que tem a sua vida sob a direção do Espírito Santo de Deus, uma vida cheia de unção, de bênção sem medida em Cristo. Ele tem uma vida de fidelidade, ele é fiel nas suas atitudes. Ele é fiel naquilo que ele faz. Ele é honesto. Ele quer o melhor. Ele quer que suas ações sejam o melhor para o seu próximo. A sua moralidade, que é a conduta de vida, é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então ele não cai numa corrupção, ele não cai numa vida promíscua, ele não cai em levar vantagens sobre outros, ele não cai em rodas de fofoca. Por quê? Porque o Espírito de Deus lhe mostra que isso não é dele. Que essas pessoas que estão fazendo essas coisas não são dele. Paulo também enumera aqui, e é Deus falando conosco, usou Paulo para falar com a igreja e fala conosco hoje, sobre uma vida de mansidão. A mansidão é com paz. O crente convertido, você olha para ele e fala, nossa, olha só que vida transformada, que vida abençoada, que mansidão, que alegria. Como é bom ficar com essas pessoas, não é bom? Não é bom estar com alguém que passa uma mansidão, uma sinceridade tremenda, não é bom, meu irmão, minha irmã? Então sabe que essa vida, essa pessoa que está passando isso, e você tem observado nela, esse olhar, esse brilho no olhar, esse modo de falar, tão calmo, tão perfeito, saiba que essa vida está sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Uma vida com o Espírito Santo de Deus leva ao relacionamento com o meu próximo, ao ponto do meu próximo olhar para mim e ver que há uma vida convertida e ver que verdadeiramente Jesus faz a diferença, porque na conduta, nas suas ações externas, meu irmão, minha irmã, você revela Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o verdadeiro amor, Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E terceiro, domínio próprio. A sua vida está sob o domínio do Espírito Santo de Deus. E sobre o domínio do Espírito Santo de Deus, você tem o domínio das suas ações. Você tem o domínio das coisas que você vai fazer. Você sabe o que você vai fazer. Você entende que algumas coisas serão boas, outras não. Então você vai rejeitar as coisas que não são boas e vai fazer as coisas que são certas. Você sabe o que você pode, por exemplo, o que você pode gastar, o que você não pode gastar. Você vai ter um domínio, você vai ter uma vida planejada, uma vida equilibrada. A sua vida é modelo para as pessoas que olham, meu irmão, minha irmã. A sua vida não é arrebentada, a sua vida não é de qualquer jeito, porque você tem um domínio próprio sobre as atitudes que você pratica. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, porque uma vida que não tem o Espírito Santo de Deus, ele faz as coisas de qualquer jeito. Aleluia! Uma vida sob a direção do Espírito Santo de Deus, sente o Espírito de Deus trabalhando na sua vida. E eu trabalhei nessa manhã, meu irmão, minha irmã, 4 áreas em que o Espírito de Deus trabalha na vida humana, mas é muito mais. Deixa o Espírito de Deus falar contigo quando lê a palavra do Senhor. Eu trabalhei em que o Espírito é aquele que nos convence que só Jesus salva. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas pastor, e os outros caminhos, irmão? Os outros caminhos estão errados. E não vou levar a Cristo, ponto final. Ah, eu não concordo, então segue o seu caminho, segue a sua igreja. Porque na minha igreja, e eu acredito que na igreja você vai, meu irmão, minha irmã, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você sabe disso, como eu sei, é porque o Espírito Santo de Deus está atuando em nossas vidas. Aleluia! Segundo, que eu trabalhei com vocês nessa manhã, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Segunda área que o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas é que ele nos fortalece em momentos de nossa fraqueza. E a fraqueza é tudo aquilo que tenta nos tirar da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele nos fortalece, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus nos ensina a orar. O Espírito de Deus nos leva à presença do Senhor Todo-Poderoso. Deixa o Espírito de Deus te guiar. Deixa o Espírito de Deus te fortalecer, meu irmão, minha irmã. Não se deixe levar pelas coisas que estão aí na televisão, as coisas malignas desse mundo. Creia que Deus é contigo aonde quer que você andar, em nome de Jesus. Terceira área da atuação do Espírito de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre nossas vidas, é que o Espírito de Deus nos mostra
as obras de uma vida em pecado, de uma vida pecaminosa. E aí eu trabalhei Gálatas capítulo 5 sobre os frutos, as obras da carne, que é quem vive nesse mundo maligno, mundano, mundo para destruição. Eu trabalhei e mostrei que essas obras, quem pratica não herdarão o reino de Deus. Você pode ler lá Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. E a quarta área que acabei de trabalhar com vocês, meu irmão, minha irmã, é que o Espírito de Deus sobre nós nos concede uma vida cheia de unção, cheia de bênçãos. Ser ungido pelo Espírito Santo de Deus é ser capacitado para a boa obra que o Senhor, o Espírito de Deus, nos mostrar. A unção não é uma vanglória minha, uma vanglória sua. A unção é para nós levarmos adiante a obra de Cristo, o amor de Cristo. Que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, que nessa manhã, nesse dia, você sinta a presença do Espírito de Deus sobre a sua vida. Deixa o Espírito falar contigo, deixa ele te guiar em pensamentos, em palavras e atitudes, para que todo o seu ser testemunhe que só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Amém. Aleluia. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pensa em alguém que está sofrendo, pense em alguém agora, meu irmão, minha irmã. Pense em alguém, ore por essa pessoa que o Espírito de Deus acabou de revelar para você. Feche seus olhos, vamos orar. Glorificar o nosso Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, nós te adoramos, porque nessa manhã sentimos o teu poder, sentimos a tua presença doce, Espírito Santo de Deus, nos convencendo que só Jesus é quem salva, nos convencendo que o Senhor é quem nos fortalece, nos convencendo que não devemos viver as obras da carne, e nos convencendo que o Senhor gera em nós fruto para uma vida eterna, fruto de uma vida transformada. Oh, Espírito Santo de Deus, toca na vida desse meu irmão, minha irmã, que está me assistindo e que há de me assistir, que está desanimado, está abatido, que está em dúvida. Senhor, convença ele do pecado, convença ele da justiça, convença ele do juízo, convença ele que precisa se render aos teus pés, Jesus Cristo amado, porque só o Senhor é quem salva, só o Senhor que liberta. Oh, Jesus, liberta essa vida que está debaixo do poder de Satanás, através do vício, através de uma vida de promiscuidade. Senhor, liberta em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, cura aquele que está enfermo da alma, do corpo, que está batido, fortalece essa vida, Senhor Deus Todo-Poderoso. Cura nossos irmãos, cura pessoas que amamos, que estão nos hospitais, Senhor, que as medicações que eles estiverem tomando façam efeito no organismo deles, segundo o teu poder soberano, Deus Altíssimo e maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, fortaleça essas vidas que estão desanimadas, para que se apeguem a Ti e Te aceitem, Jesus, como o único Senhor, que nos dá a vida, que nos dá o glorioso Espírito de Deus para continuarmos vivendo essa vida maravilhosa. Senhor, abençoa meus irmãos que perderam o emprego, para que consigam um emprego, Senhor, mesmo diante desse cenário e que estamos vivendo no nosso país, que diz as dificuldades que estão na área profissional. Ainda assim, que esses meus irmãos, que essas pessoas, Senhor, se apeguem em Ti, ó Deus, e esperem no Senhor a providência do emprego. Ó Deus, abençoe cada família aqui representada, Senhor, para que não falte o alimento, não falte a paz, o amor, a alegria de Tua presença gloriosa, Espírito Santo de Deus, sobre essas vidas. Graças lhe dou, Deus poderoso e maravilhoso, porque em Cristo Jesus, nesta manhã, o Senhor salvou vidas para a glória do Senhor. Obrigado pelo Teu poder sendo manifestado sobre nós. Obrigado por libertar vidas do poder de Satanás. Obrigado, Senhor Jesus, por curá-las, transformá-las para a glória do Senhor. Graças lhe dou por essa manhã de vida e vida e abundância com o Senhor Jesus Cristo amado. Eu lhe agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sentiu a presença do Espírito de Deus? Então continue sentindo, porque se você tem Cristo, o Espírito Santo de Deus está sobre sua vida. Aleluia, glorifica o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, minha irmã. Até breve, terça-feira estarei novamente aqui, Deus permitindo, para ministrar uma palavra de poder para a sua vida, daquilo que o Espírito de Deus já ministrou e há de ministrar sobre minha vida, uma palavra de poder. Vivencie esse domingo com muito amor, muita graça e vivencie a presença do Espírito de Deus sobre sua vida. Tamo juntos em Cristo Jesus. Se precisar de qualquer coisa, depois manda uma mensagem para mim aí. Tamo junto, meu irmão, minha irmã. Lembre-se, Deus é contigo aonde quer que você andar. Cristo é contigo. Aleluia. Fica na paz. Bom domingo com o Senhor Jesus.
Até breve. Tchau.